E aí, pessoal, beleza? Tô aqui novamente com a minha plantinha, que é uma planta falsa. Não, calma aí, deixa eu pegar isso daqui certinho. Aqui, gente, ó. É uma planta falsa, gente. É uma planta que eu comprei no Mercado Livre, é uma planta falsa, tá bom? Toda mordida por gatinho. Não é uma planta de maconha. Puta que pariu. Por que eu tenho que explicar isso? Enfim, é uma planta falsa, só pra... Só pra fazer cenário. Nada demais. Como que eu começo o vídeo? Meu Deus do céu. É o seguinte, pessoal. Esse vídeo começou diferente. A gente vai assistir o vídeo do Makarov. O título é Deixou o PC na assistência e teve que chamar a polícia. E pelo comecinho, parece que deu muito caô. Não só isso, mas hoje de manhã, agora são 3 da tarde. Hoje de manhã eu recebo uma mensagem. O Diego, do Boera Aberto, no Universo 25, algum de vocês devem conhecer. Ele manda uma mensagem pra mim 11h30 da noite com uma print, do nada, e aí falou, chegou a ver esse vídeo? Eu falei, não, que vídeo é esse? E aí ele mandou o vídeo. Então, tipo assim, a expectativa sobre o vídeo, ela já era alta porque é um vídeo do Makarov. Mas ela tá enorme, tá gigante. Vamos lá, vamos ver. Eu estou extremamente animado. Deve ter dado um caô do cacete. Eu abri aqui e o primeiro comentário é um comentário gigantérrimo. Então, tipo assim, vambora! E aí eu posso estar todo animado e o vídeo é, tipo, bizarro, de triste. Não sei, tomara que não. Tomara que... Agora eu fiquei... Agora eu fiquei receoso, porque eu tô muito animado pra ver esse vídeo. Enfim, vamos assistir. Vídeo do Makarov, né, como de costume. O vídeo vai ser incrível, vamos lá, vamos assistir. Resumindo a sua ocorrência. Você nem ouviu, tá, meu amigo? Tá? Como você vai resumir? Então vai lá, diga lá. Vou lhe dizer o que ocorreu. O rapaz teve o seu computador destruído por conta de uma descarga elétrica e para resolver esse problema com a companhia de energia, ele precisava de um laudo de uma assistência técnica. Ele entra em contato com uma assistência técnica e pede para que ela retire o computador no local, porque ele é PCD e tem muita dificuldade para andar. A assistência buscou o computador, realizou um laudo e depois disso destruiu o computador do nosso cliente, que chamou a polícia e foi humilhado e sofreu coisas até piores que eu prefiro nem falar. Quero que você assista com calma. Pô, gente, agora eu tô me sentindo meio merda, porque eu tava animado pra ver o vídeo. Parece que é um vídeo bad vibe, cara. Se inscreve no canal, comente aqui abaixo sobre tudo que você verá e bora pro vídeo. Então, pra que a gente entenda melhor tudo o que aconteceu, vamos começar com esse áudio aqui. O que aconteceu? Aqui em casa deu um problema na rede elétrica, queimou geladeira, queimou cafeteira e queimou meu computador game. Eu enviei pra uma assistência que fazia coleta e levava o computador para fazer um laudo técnico. Eu tenho um vídeo aqui de como o computador tava, de como o computador ficou. Foi esperto. Eu chorei lá na assistência técnica. Puta que pariu, é um vídeo muito bad vibes, viado. Eu pensei que, tipo assim, tinha dado caô pra assistência técnica, que tinham chamado a polícia por conta disso. Nossa, mano, eu tava hiper... Nossa, eu comecei esse vídeo super animado, passou um minuto e eu já tô, tipo, que arrependimento. Chamei a polícia, o gerente lá falou que não ia pegar, que não ia se responsabilizar pelo computador, que é pra me tirar o computador. Como eu não tenho como pegar o computador e levar pra outra assistência, eu decidi entrar com um processo contra a companhia elétrica, sendo que um laudo que comprova o dano já é o suficiente para que eles reparam e levando em consideração a minha situação. Então, só então, quando eu já estava abrindo o processo contra a empresa, eu solicitei as imagens para colocar no processo junto com o laudo complementar. E aí foi minha surpresa, que eu vi o computador todo detonado. Foi isso que aconteceu. E aqui... Nossa, que bom que ele gravou, pelo menos, como estava a situação do computador antes, mas todo detonado em questão física? Tipo, eles quebraram o computador? É isso? Está. O primeiro laudo que eles enviaram, esse laudo é muito curioso. E aqui mostra que são dois SSDs NVMe e um HD de 2 teras. Porém, o de 2 teras está inacessível, em curto. Foi identificado que a fonte ATX e placa principal, que seria a placa-mãe, estão em curto por algum tipo de descarga elétrica indevida. Para que seja solucionado o defeito, será necessária a troca da placa principal, da placa-mãe, fonte ATX e do HD de 2 teras. Não foi possível testar os LEDs e outros periféricos para saber se a corrente elétrica prejudicou os mesmos. Este teste só será possível após a troca da placa. Mais ou menos, né? Você pode tirar e botar num computador que está funcionando. Agora, sobre os valores, eu questionei ele porque eu achei muito bizarro e ele mandou o seguinte, ó. O HD também seria, na verdade, para não ficar confuso, todos as... Essa é a print que o Diego mandou. HD 2 teras, R$ 1.700. Um HD, gente, é muito barato. A fonte R$ 2.200, R$ 7.900 no final é um computador zerado. Que isso, gente? Olha só, nós temos um SSD NVMe de 256 GB, ou seja, é um SSD pequeno,
que tu paga R$200 e você tem, não cobraram um SSD. Mas o SSD é muito mais caro que um HD. Um HD de 2 teras, vou pesquisar aqui. HD 2 terabytes. R$430 no Mercado Livre. Então tá mais caro que eu imaginei. Mas mesmo assim, gente, não é R$2.200. Não, é 1.700 que seria. A fonte é uma ATX, então é uma fonte menor, não é uma fonte grande. Ela sim é mais cara, mas mesmo assim. Aí a placa-mãe 2.500, a mão de obra de 1.500, que absurdo. Naquele laudo seria peças novas, cortadas junto com os fabricantes dele, entendeu? Deles lá. E aí a mão de obra para colocar as peças. A administradora de energia elétrica iria pagar, eu decidi comprar as peças tudo novo e não reparar, até porque para reparar ia ser muito mais caro do que aquilo ali. Também eles colocaram o valor de manutenção do watercooler, porque o watercooler, segundo eles, devido ao tempo parado, ele está oxidando no bloco do processador e no bloco da placa de vídeo. Aí eu procurei um profissional aqui que disse que sabia mexer. O único que eu achei por aqui, ele cobrou uns R$1.500 para fazer. A companhia... Que isso, gente, mas um watercooler você consegue comprar um zeradinho aí abaixo desse valor. Eu não sei se nesse documento os caras botaram esses valores absurdos para ser entregue à companhia de rede elétrica e ser restituído esse valor. Porque pode ser isso, brasileiro passa a perna em tudo. Não entendi. Tipo, eu realmente não entendi qual o lance disso daqui. Não sei se esse laudo técnico é para apresentar no processo e ser reintegrado esse valor, ser restituído esse valor, ou se foi cobrado esse valor a ele para conserto. Não entendi. Eu estou nessa dúvida. Eu posso ter perdido alguma informação, porque eu fiquei meio em choque, porque eu comecei o vídeo animado. Continue. A elétrica recusou esse laudo, até porque ele é um laudo muito simples, pediu um novo laudo. Então, ele solicitou para que essa assistência que está com o PC dele fizesse um laudo complementar. E a empresa se recusou. E aqui está o áudio da funcionária. Referente ao laudo, a gente não consegue mais emitir, tá? Porque não é que a gente não queira, o laudo ele já está feito. E aquele laudo, aquele modelo de laudo que a gente trabalha, a gente não foge daquele modelo de laudo, entende? Eu entendo que teve alguma divergência, eu acho, ali em relação ao... Só que essa... Alguma divergência... Problema com a empresa de energia, ok. Só que essa questão do laudo, a gente já não consegue mais gerar. O teu equipamento ele está ligado, normal. Só que a questão do laudo a gente não consegue mais fazer alteração, entendeu? O laudo ele já foi emitido, é aquele modelo de laudo que a gente gera para o cliente, a gente não faz alteração. Eu lembro que eu finalizei esse laudo com você e a gente foi bem específico em relação às informações, tá? Realmente, em relação à peça, tudo que a gente poderia ter colocado já fez. O que acontece, pessoal? Uma informação importante aqui é que o nosso cliente, ele estuda direito, então ele entende muito sobre essa questão jurídica que eu particularmente não entendo, né? Uhum. E aí que, sabendo que a empresa não poderia se recusar a fazer um novo laudo, ele fez uma notificação extrajudicial e enviou para a empresa, e com essa notificação extrajudicial bem completinha, a empresa fez então. Após análise foi identificado que o equipamento está com 3 HDs, é o mesmo início. Ok, no caso... Tá, tudo outro, né? Só que muda aqui, ó. Não foi possível realizar os testes para saber se entraram em curto por inviabilidade técnica, já que o computador não liga devido à descarga elétrica e não há peças disponíveis em nossos fornecedores até o momento deste laudo. Estimarmos o preço do orçamento ou o valor total do equipamento. Recomenda-se que o equipamento seja feita a manutenção mais breve possível, pois o líquido contido no watercooler pode levar à oxidação do bloco e do watercooler custom. E assim, o técnico enviou as fotos... Aí ele tem uma 3070 que é uma baita placa de vídeo, então estamos falando de um equipamento caro mesmo. E essas são as fotos de como está o computador do nosso querido. Dá pra você ver que desmontaram de... Vazamento causado por manuseio correto do técnico. É porque as mangueirinhas, elas são sensíveis. De qualquer jeito. Quando ele recebeu essas fotos, ele ficou muito mal, foi até a assistência... Aqui o líquido vazado. Quando ele recebeu essas Ele tem sorte do líquido dele ter uma cor bem específica. fotos, ele ficou muito mal, foi até a assistência, conversou com um funcionário de lá, que provavelmente é o gerente, e o gerente alegou que o computador foi entregue assim. É sempre que estava assim. ali na foto. O computador foi entregue vazando daquele jeito. Agora é engraçado que o PC foi entregue daquele jeito, mas no primeiro laudo de quando o computador chegou não constava nenhuma informação sobre vazamentos, né? Estranho. Depois dessa discussão, o nosso cliente então chamou a polícia para notificar o ocorrido e alegar que a loja estava agindo de má fé e que deveria pelo menos ser levada à delegacia algum representante. Assistam o que aconteceu porque ele gravou. Na
nas redes sociais. Eu não pode processar, você é agente público e eu posso filmar. Vai lá, diga lá. Vou lhe dizer o que ocorreu. Eu entreguei por meio de coleta o computador. Ah, tá. Quem falou isso foi o policial, por isso o agente público. Não trouxe até aqui. A empresa ficou responsável por trazer o equipamento até a assistência. Eu paguei o valor de R$180. Se você pedir para ver o equipamento, ele está com vazamento totalmente diferente. Estou relatando a minha ocorrência. Pedindo as fotos do equipamento para fazer a anexação no juizado especial civil. Você pode me autorizar, você representa a empresa. Tá, mas o senhor não pode divulgar, o senhor sabe disso. Ele representa a empresa. Tá. Você vai na delegacia. Não, eu solicito mediante o que ele falou. Ele falou que existe, que o computador chegou vazando. Informação. Código de Defesa do Consumidor, artigo 66. Peraí, não precisa o senhor querer dar um áudio de direito pra gente. Vou lhe falar. Não, você entende também. Tá, então vou artigo 66. Não, eu solicito a condução. Não funciona assim, meu amigo. Você vai se recusar meu amigo, a fazer o código isso de não defesa é flagrante, meu amigo. Artigo 66, informação falsa. Eu quero que as partes vão até o juiz. Não é a gente, meu amigo. Entendeu? Não é a gente. Cara, eu tô meio confuso do que tá acontecendo, mas imagino que seja uma situação muito parecida com o que aconteceu com aquele jornalista que trabalha pro Meio Mendes. O cara teve um desentendimento com o policial, porque o policial é despreparado, e aí ele tentou explicar pro policial. Só que o policial tem uma síndrome de autoridade tão grande que, como assim você está me explicando o meu trabalho? E aí, a partir desse momento que um cidadão tenta explicar a situação, o policial faz cara feia e pronto, você é o errado. E quem cometeu o delito de danificar o equipamento, enfim, a loja que cometeu o delito fica em secundário. A partir desse momento, o cliente que foi vítima é o culpado. Essa vira a visão do policial e ele vai tentar, de forma, te atrapalhar. No mínimo da palavra, te atrapalhar. Então, felizmente ele gravou, porque aí ele tem uma prova. Mas é exatamente essa situação. É o policial não conseguindo acreditar que alguém tá ensinando a ele como fazer o trabalho dele. Justamente por falta de conhecimento sobre o assunto. Ele falou que ele não é especialista ou técnico pra entender sobre o computador ali. Tanto que ele pediu pro cara parar de explicar. Mas como o cara entende direito e sabe o que ele pode ou não pedir numa situação como essa, o policial ele fica, como eu posso dizer? Ele sabe que tem que fazer isso, mas ele não vai aceitar a ordem de alguém abaixo dele. E aí o cara começa a crescer pra cima do cliente, né? Da vítima, no caso. Enfim, esse vídeo daqui, provavelmente a assistência técnica nem vai participar, vai ser só o policial, será? Não, eu estou falando que ele falou que eu posso, porque ele falou que o computador chegou aqui sem me apresentar. Eu estou solicitando. Você tem algum documento que comprove as condições que o consumidor chegou? Isso é código do consumidor, não é isso? Artigo então, o senhor tem que ir numa seccional. Estou solicitando para que os servidores públicos me levem até a delegacia do consumidor, junto, na DECOM, aí vocês não vão fazer nada. Pena de detenção 3 meses a 1 ano. Mas isso não é flagrante. Mas ele afirmou que o equipamento chegou aqui vazando. Assim o senhor falou de uma coisa. Qual é a documentação que a empresa tem? Então o senhor vai... Deixa eu te falar. Existem duas coisas. Eu sou acadêmico de direito, tá? Te falando. Sim. Existe a esfera criminal e existe a esfera civil. Você fazendo informação falsa, enganosa, é no artigo criminal. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. É, porque alegaram que o computador chegou vazando. É uma informação falsa. Também tem a esfera criminal. Você Sim, mas depende do assunto. Ele acabou de fazer informação. Ele fez informação falsa e enganosa. Informação falsa e enganosa. Eu tenho comprovante. Porque ele gravou o computador antes, mas ele poderia mencionar isso. Mas vai lá na delegacia. Vocês vão se negar a conduzir as partes. É uma lei federal de interesse público. Não irei retirar o equipamento desta forma. Você está vendo que ele está querendo entregar o equipamento
o equipamento todo danificado, eu não irei tirar. Não autorizo você pegar a minha carteira. Olha só, ele pegou minha carteira sem minha autorização. Você não pode pegar minha carteira. Realmente não pode. Eu estou causando tumulto e ele. O senhor está causando tumulto. Estou causando tumulto? Estou causando tumulto. Tudo bem. Eu estou perguntando o que você irá fazer sobre o artigo. Vocês não irão fazer nada. Você acabou de falar que você irá dar seu contato. Acho que ele tem algum problema, você tem... Você quer chamar algum superior? Tem que ser levado ambas as partes da delegacia, a empresa e a mim. Pois ele acabou de fazer informação falsa e enganosa que o computador chegou com vazamento. Lembrando que a pessoa com deficiência está sendo descumprido várias leis. Primeiro que você... Tá bom, aí, meu amigo, por favor. Eu não posso argumentar. Você vai cercear o meu direito. Você vai cercear o meu direito de falar. Polícia Militar só conduz livramento. Tudo bem. Certo? Eu estou tumultuando. Estou tumultuando no local todo. Ele está fazendo vários... Não toque, não toque. Não, olha, se eu cair, você vai responder. Eu tenho que pegar minhas coisas. Você não pode... Você está passando a sensação que você está me conduzindo. Eu estou lhe acompanhando. Não pegue. E tem um documento daqui? Tem. Que situação revoltante. Não tem nada o que comentar, eu só fico assistindo em choque. É isso. Caramba, eu entrei no vídeo com a expectativa de que fosse o contrário. De que tivesse dado polícia e a assistência técnica teria tido um problema, mas não. Cara, que droga. Que absurdo. Puta que pariu, que absurdo. E o cara vai ser levado como se ele tivesse sendo errado, o criminoso. Ele tivesse enganado a assistência técnica de alguma forma. Que isso? Vai, fiz sua ocorrência dele, tá bom? Aí depois você verifica. A lei que ele estava falando dispõe sobre proteção do consumidor e dá outras providências. Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produção. Eles mentiram ao falar que o produto tinha o computador tinha chego com vazamento. Cacete. Que bom que ele gravou, tá? Isso parece bobeira, no final das contas, porque... ele gravou e não deu em nada, não resolveu, ele foi detido de qualquer forma. Mas ele tem uma prova, material, com ele. Os policiais poderiam chegar na delegacia e falar, tumultuou, fez um escarcéu lá no meio, agrediu os policiais, resistiu à prisão. E como é que ele prova o contrário? A assistência técnica não vai dar as gravações pra ele, se tiver câmera de segurança. E aí? Ficou uma palavra contra a outra. Que bom que ele gravou. E ele não tava narrando, ele tava falando direito que ele tinha, que estava sendo impedido. Não só era um erro da assistência, mas dos policiais. Que, como eu comentei, é aquela sensação de como assim um civil está ensinando a gente a fazer o nosso trabalho. Como assim um civil acha que entende mais de direito do que a gente? Como assim o civil tá falando o que a gente deve fazer? Já que ele tá falando isso, eu não vou fazer porra nenhuma e ainda vou foder a vida do cara. É mais ou menos essa interpretação que parece que aconteceu, sabe? Pô, esse cara tá... Ele provavelmente foi ele que chamou a polícia. Ele nos chamou aqui, tá nos explicando o que fazer. Quem é ele pra dizer o que eu tenho que fazer? Vamos levar ele, então. Absurdo, cara. Agora, a minha opinião sobre tudo isso aqui que aconteceu, começando pela abordagem da polícia. Eu, particularmente, nunca tive problema com a polícia. Nas poucas interações que eu tive com a polícia, me trataram bem. Mas a gente tá no Brasil, né, cara? E a gente sabe que tem gente ruim em todo tipo de profissão. E com a polícia não seria diferente. Minha percepção é que dos dois policiais, e parece que é sempre assim, dos dois policiais, um tava calmo, o outro que conduzia a situação estava nervoso, mas ele não estava nervoso com o cliente em si. Ele estava nervoso de estar ali. Não sei se passou essa impressão pra vocês. É verdade, mas fui chamado pra essa merda? É sério que eu fui chamado pra isso? Parece que foi essa situação. Pra mim, passou. Tô aqui, que saco, vamos resolver isso logo. Vai pra delegacia lá, você vai? Não, vai. Pô, tá todo mundo olhando, vai embora daqui, sai dessa loja, vai pra delegacia e resolve seu problema lá. Eu também não sei se esse tipo de situação é de fato cabível você prender a pessoa. Eu, particularmente, não sei. Mas o que eu sei é que poderia ter sido conduzido de uma forma muito melhor e muito mais calma. É claro que o cliente está nervoso. Eu paguei muito caro nesse computador e eu tive acesso ao valor e assim, muito é realmente caro. Muito caro. Ele realmente Porra. se ferrou muito para comprar. Uma 3070, pô. Levei para fazer um laudo para resolver um problema simples com uma companhia elétrica
e eu recebo fotos do meu bem que eu tô pagando até hoje. Eu vejo que tá tudo detonado, chamo a polícia porque a pessoa da empresa tá agindo de má fé contra mim, a polícia me esculacha. Eu não sei qual seria a melhor situação, mas na minha opinião parece que era uma questão de, entendi o que tá acontecendo aqui, eu vou ter que levar você para uma delegacia do consumidor e um representante da empresa precisa ir também e vocês se entendam com o delegado. Porque a polícia ela não vai resolver ali, porque aquele policial ele não entende sobre o assunto, ele não sabe como resolver, e ele não é a pessoa que vai resolver. Mas o cliente não pode chegar pra empresa e falar, você vem comigo pra lá pra resolver essa situação. Precisa ter um terceiro, uma pessoa de autoridade, pra conduzir ambos pra resolver a situação. Porque senão o cara vai chegar e falar, poxa, quem é o representante da loja? Você? Vão comigo pra resolver, e o representante fala, não vou não. Acabou, não se resolve nunca. Assim como o representante queria empurrar ele o produto danificado. A partir do momento em que sai da loja e o cliente leva o próprio computador, a responsabilidade passa a ser do cliente. Óbvio que não, dá pra resolver isso, mas em cerne, no geral, a loja se livrou do problema. Então, ele fez certo em manter o produto ali, porque ainda é de responsabilidade da loja entregar o produto correto, o produto sem estar danificado. Para a empresa, eu notei também um completo descaso nessa situação toda, tanto no atendimento por mensagem, quanto no atendimento presencial que foi gravado, porque me parece uma coisa muito mais fácil de resolver. Se você tem certeza de que o computador chegou daquele jeito, você precisa conversar com esse cliente para tentar entender o que está acontecendo, no mínimo, e não tratar ele com descaso. Aí você pode pensar, não... E se o computador tivesse chegado daquele jeito, no laudo estaria escrito sobre um vazamento. E não estava. Felipe, mas o cara estava na loja, estava nervoso. É uma coisa que aconteceu ali, a empresa pode ter um posicionamento diferente. Cara, não acho que seja o caso. Sabe por quê? Porque depois de toda essa novela, ele fez uma reclamação no Reclame Aqui, ele fez um texto muito elaborado, explicando todas as leis que foram infringidas. Eu não manjo nada disso, então eu irei ignorar essa parte, tá? Não porque não é importante, mas é porque eu acho que não vai caber aqui nessa explicação. O foco aqui é a resposta da empresa, e eu fiquei chocado em várias partes aqui. Agradecemos seu feedback. Isso nos possibilita mostrar a versão do ocorrido para que os usuários da plataforma não tenham a visão distorcida dos fatos. Todos os registros necessários foram feitos do seu equipamento e seu aparelho já veio com sinais de oxidação. Ai, meu Deus do céu. Além disso, o ambiente desta empresa é guiado por valores inegociáveis, seja com cliente ou colaborador, pois antes de ser cliente ou colaborador, são seres humanos. Tá, se vocês são seres humanos, por que vocês não foram de bom grado até a delegacia junto com ele? Só uma pergunta. Já que o policial não quis levar, mas pelo menos você podia se oferecer, né? O senhor foi tratado de forma diferente sim dos demais clientes, pelo fato da condição específica implicar em uma atenção maior. Inclusive, fornecemos atendimento prioritário, retiramos o seu equipamento da sua residência sem custo. Caso o senhor tenha evidências que alguém... Aparentemente, ele pagou R$180 para retirar o equipamento da residência, não foi sem custo. Desrespeitou, nos encaminhe. Tem evidência, tem um vídeo, cara. Pois rechaçamos qualquer tipo de tratamento discriminatório. Inclusive, estimulamos a inclusão social. Em nosso quadro de colaboradores é possível observar como nos preocupamos com a diversidade. Temos pessoas de todos os credos, raças, cor, sexo, incluindo PCDs, ou qualquer outra classificação que possa existir. O que isso tem a ver com cara? O que isso tem a ver com... Me diz. Mas tudo bem, vamos ignorar essa parte. E vamos aqui para baixo. Além dos bons valores que seguimos, temos a legalidade e a normatividade da própria empresa. De outro modo, jamais vamos permitir que qualquer pessoa com intenções questionáveis venha nos dizer como tem que ser um processo interno, padrão nosso, ou como temos que fazer um laudo, seja porque viola valores, legalidade ou nossa cultura. O senhor contratou a empresa e não uma pessoa física. Não somos obrigados a colocar CPF de colaborador, nem é obrigado a colocar qualquer registro dele no laudo. A assinatura de qualquer um da empresa, a nossa escolha, em papel timbrado com nosso CNPJ já tem validade. Esse é nosso processo. Trabalhamos dessa forma e não permitimos o senhor dizer como tem que ser o nosso processo. A não ser que seja uma ordem judicial ou lei nos obrigando a realizar dessa forma. Ou seja, se a lei não mandasse, a gente não faria nada disso. Ainda assim, fornecemos um laudo complementar para a justiça, a seu pedido e sem custo algum, sem ao menos questioná-lo sobre qualquer documento judicial que comprovasse a finalidade. Assim, passamos por volta de 1 hora no telefone, o senhor tentando nos convencer que gostaria do laudo. Deveria constar que as peças que não conseguimos testar foi por inviabilidade técnica e que elas foram danificadas pela descarga elétrica. Ora, como podemos violar nossos valores e afirmar algo que não temos certeza? E mais, prejudicar uma outra empresa. Como afirmar que peças que não testamos estavam em curto?
jamais faríamos algo assim. Mas ainda dentro das possibilidades ajudamos o senhor, obedecendo a legalidade e os bons valores dentro da boa-fé e da verdade. Tá, ok. Então, aparentemente, existe mais história nisso daí. Pelo que eu entendi, ou senão eles podem estar tentando enrolar, porque eles comentaram que o HD estava queimado, a placa-mãe estava queimada, tinha mais um componente queimado. O HD, placa-mãe, tinha mais um componente queimado que agora eu não me recordo. Como que, após uma descarga elétrica, 2 componentes, que são caros, foram queimados, e aí vai dizer que periférico, literalmente escrito aqui. Deveria constatar que peça que não conseguimos testar por inviabilidade técnica. Você pode tirar essa peça e colocar em um outro computador que está funcionando, e aí você vai ver se a peça queimou ou não. A questão é, eu ainda não entendi qual é o cerne, claramente peças foram queimadas por conta da descarga elétrica. Isso já não é prova bastante? Não sei. Tem uma descarga elétrica, minha placa-mãe queima. Por conta da placa-mãe queimar, nada do computador funciona. Mas isso não tira o fato da possibilidade de outros componentes terem queimado também. Não seria uma mentira. Como afirmar que peças não testadas estavam em curto? Jamais faríamos algo assim. Não sei. Um outro exemplo, vamos tirar do computador. Se a sua geladeira queima, você pede um motor novo à empresa ou você pede uma geladeira nova? Se o seu computador queima, você pede um computador novo, né? Porque seu computador queimou. Como o computador ele tem peças que você pode trocar, fica mais fácil saber o que no computador queimou. Mas não tira o fato do produto em si ter queimado. A sua TV queimou. Nossa, eu vou trocar o LED da TV. Ou eu vou trocar a TV. Sei lá. Se 3 componentes queimaram, quer dizer que o produto queimou. Não muda o fato que foi por conta da descarga elétrica. Não sei, eu posso estar viajando também. Nessa parte daí eu não entendo especificamente, mas esse exemplo da geladeira que eu comentei é complicado porque aconteceu com meus pais. Houve uma descarga elétrica, a geladeira foi de ralo, e a gente entrou em contato com uma empresa para fazer o laudo. A empresa fez o laudo. E aí meus pais, eles enviaram para... Era Enel, se eu não me engano. E aí eles comentaram que esse laudo não era possível porque não foi feito por um profissional licenciado por eles. Com base a isso, o laudo feito sobre a geladeira não servia. E aí, com base nessa simples afirmação, eles não poderiam trocar a geladeira que havia queimado. E tá até hoje a geladeira queimada lá. A gente teve que comprar outra porque, como que você fica sem geladeira? Mas tá rolando processo pra ver se resolve essa situação. Mas, meu Deus do céu, que absurdo, cara. Que absurdo. Por isso, provavelmente, que a empresa não aceitou o primeiro laudo e ele pediu o segundo. Cara, eu não entendo. Que absurdo. Decidimos lhe dar um tratamento diferenciado e positivo, mas não aceitamos que o senhor queira interferir no nosso laudo técnico. Afinal, trata-se de um laudo técnico e não um laudo de leigo. É tão técnico que precisou de 2 para colocar a informação que cabia em 1. Vocês perceberam isso? E sobre essa questão aqui de falar que o cara disse que era para colocar que tudo era uma questão de curto... Gente, eu consigo entender também o porquê, tá? Se você tem um computador que sofreu uma descarga elétrica, você vai até a companhia elétrica e fala: o computador sofreu uma descarga elétrica, não liga mais. Você leva na assistência, a assistência diz que não consegue testar as peças, você vai falar o que para ela? Já que vocês não conseguem testar porque não tem as peças, e são peças até fáceis de conseguir, fala o seguinte, então bota que tudo deu defeito, daí a companhia paga. Até porque 3 peças deram defeito. Se você não conseguiu testar as outras, não tira o fato que o computador queimou, porra. Queimou, cara. Meu Deus do céu. Ah, mas veja bem, o processador não queimou. Ok, mas queimou a placa-mãe, queimou o HD, o SSD queimou também. Aí, sei lá, a placa de vídeo não queimou. Que bom que a placa de vídeo não queimou. Mas não tira o fato de que tudo queimou. Tá queimado, o PC não liga. Sei lá, mano, sei lá. É o que eu acredito que ele pensou. Se tá certo ou errado, eu não sei, vocês podem comentar quanto a isso. Só tô dizendo que eu consigo entender. Ademais, os componentes que o senhor reclama que estão oxidados já vieram assim e a mangueira retorcida. Isso também é mentira, porque ele tem de fato... Esse computador, ele não pode ir balançando. Tem que ser 2 pessoas no carro. De Marituba é mais próximo da residência que eu verifiquei aqui. Pode me informar novamente os sintomas do seu equipamento? Não liga. Depois de uma energia, ele voltou ao equipamento, não liga mais. Posso mandar o endereço coleta. E tava aqui o computador e ele mencionou que não pode ir balançando. E, ele tem todo um sistema adaptado de water cooler. Agora eu entendo. Não é um simples water cooler. É um water cooler custom. Ok, isso é bem mais caro. Mas com certeza foi no transporte ou manuseio. Enfim, a culpa não é dele, ele tirou foto antes. As provas e prints da conversa que eu já mostrei pra vocês, mostrando que o computador não estava lascado desse jeito. Algo que mesmo com evidências e diversas explicações você não entendeu. Além disso, o seu computador já estava disponível para ser devolvido desde o dia 5/2 e não foi devolvido por opção sua.
É verdade, eu já vou explicar o porquê. Para nos resguardar, não vamos fazer qualquer serviço em seu equipamento, nem alterar laudo ou fazer novos, ainda que o senhor deseje pagar. Procure outro local. Os laudos anteriores considere anulados e sem validade e mande seu Pix para devolver seu dinheiro. Caso queira que façamos a entrega do seu equipamento na sua casa sem multa, ainda temos essa proposta, válida até amanhã, dia 21/3. Não podemos mais ficar com o seu equipamento. Caso contrário, vamos devolver na delegacia e cobrar devidas multas, juros e qualquer outro dano que o senhor tenha causado à imagem da empresa ou a qualquer colaborador ou cliente. Para esclarecer, ninguém se alterou com o senhor. Muito pelo contrário, você que provocou desordem em nosso estabelecimento, inclusive chamando a polícia como se tivéssemos cometido. Então foi ele que chamou a polícia, como eu imaginei. Ele chamou a polícia e ele saiu como criminoso. Algum. Ele deve ter escrito crime e o Reclame Aqui apagou. Se há uma discordância entre ambas as partes, que pelo menos haja educação. Porque tanto esse texto do Reclame Aqui quanto o vídeo mostra que o cara foi de fato tratado com um descaso absurdo, velho. Mesmo que vocês tenham total razão e que o cara esteja mentindo, que ele é doido, que não sei o quê. Cara, você não trata o cliente desse jeito, velho. Mas vocês mandaram um textão e em boa parte desse texto tem uma certa distorção aqui de várias coisas, entende? O PC tá lá até hoje por vários motivos pessoais do cara, porque ele tá tentando resolver isso com a companhia elétrica e também por uma questão de resguardo, né? Eu não vou lá mexer porque eu irei entrar com um processo contra a empresa, então não quero que falem que eu peguei o PC de volta e eu danifiquei alguma coisa que já estava danificada. Mandaram uma mensagem para ele dizendo que se ele não buscasse o computador até um determinado prazo, seria cobrado R$7 por dia de estadia do computador. Isso tá certo? Eu não sei. Eu também não sei. Conhecimento. Só que assim, nem tudo é tragédia na vida. Eu entrei em contato com o advogado Dr. Rafael, que é o cara que está sempre aqui participando dos quadros de empresas que tem problema com o cliente. Ele analisou o caso e ele está já conduzindo o processo contra a empresa e também contra a companhia elétrica, que aparentemente não fez o ressarcimento correto de produtos que queimou na casa do rapaz. E como o rapaz precisa do computador para estudos e não só para lazer, eu entrei em contato com a Pichal e a Pichal confirmou que eles serão a empresa solidária deste vídeo aqui. Então eles irão me enviar um computador e eu irei repassar para o nosso rapaz da história. Esse é o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se você... Caracoles, que doideira. Agora vamos ler o comentário gigante? Eu vou ler o comentário, gente. Eu vou resumir pra vocês, porque eu facilito. Vamos lá. Ok. Foi um baita comentário, mas é um agradecimento da vítima, né? E ele menciona que ele ficou desesperado ao ver que ia ficar sem um computador e que não iria conseguir um novo. Agradece, agradece. E é uma situação... Cara, é uma situação meio difícil de assimilar, porque tem muitas informações que eu sinto que faltaram. Nisso, numa perspectiva de quem olha de fora. Por que ele não mostrou a foto do computador? Por que ele não mencionou a parte do cuidado, do manuseio do equipamento, as mensagens anteriores pro policial na hora? Eu entendo que na hora, na bagunça, você não lembra de nada. Mas... não sei como explicar. Eu sinto que é só um absurdo que aconteceu, algo que realmente, como o Makarov comentou, seria bastante simples de se resolver. Foi um descuido que aconteceu, o computador veio vazando, e por ser um equipamento claro, claramente a assistência técnica não vai querer arcar com esse prejuízo. Mas como ele tem a prova de que o equipamento estava tranquilo, estava em bom estado, e ele mencionou sobre o cuidado no manuseio, ele com certeza vai ganhar esse processo. Com certeza. Então ele vai resolver a situação com a assistência técnica e provavelmente vai resolver a situação com a provedora de energia. Mas, no geral, só é algo muito triste de se ver, sabe? Porque qualquer um poderia passar por essa situação. Você leva o seu computador, que você ainda está pagando, para assistência técnica, eles te devolvem com um outro problema, você não consegue resolver o problema primário, você agora tem um problema secundário, e vai ficar tudo nas suas mãos. E ainda tem a parte da humilhação da polícia, né? Que era um cara despreparado, ele não entendia sobre o assunto, claramente não estava afim de estar naquele local para resolver uma situação que não entende, e decidiu conduzir à delegacia a pessoa que chamou por eles. A pessoa que chamou a polícia foi conduzida à delegacia por causar tumulto. Alguém que aparentemente tem alguma deficiência motora, enfim. Só é absurdo. Só é uma situação triste de se ver. Triste. Eu não sei nem o que adicionar, viado. Eu não sei o que adicionar. É triste. Cara, eu comecei o vídeo empolgado. A minha expectativa sobre o que fosse acontecer era completamente diferente. Ai, que droga. Eu esperava outra coisa. Eu sinto que eu me perdi em alguns momentos, perdi algumas informações, me confundi, mas ainda assim, num todo, só é triste de ver.
Caralho, isso deu uma ferradinha no meu dia, tá? Eu real, tô bad vibe pra cacete. Desculpa aí se você entrou no vídeo e ficou empolgado como eu tava empolgado e agora tá numa situação de... Que merda, né? Que merda, né? Eu tô tentando pensar o que eu faria se eu tivesse no lugar dele. Cara, são todas situações que não tem como você resolver, só aconteceram. E foi uma sequência de azar uma atrás da outra. O computador queimou, você leva pra resolver, eles criam um outro problema. E aí você chama a polícia, que é um terceiro personagem nessa situação pra resolver esse problema. E a polícia também faz descaso de você. Que absurdo, que absurdo. A companhia elétrica faz um descaso com ele, aí ele chama a assistência técnica, que faz o descaso com ele. Ele chama a polícia, que faz um descaso com ele. Tomara que ele consiga resolver a situação. Ah, mano, eu tô triste. Droga.